Os fundos de investimento são uma opção capaz de agradar diversos perfis de investidores, desde os mais conservadores que buscam sair da poupança aos mais arrojados e experientes no mercado financeiro. Não são poucos os brasileiros que já perceberam as vantagens desse investimento, como a gestão profissional da carteira e possibilidade de diversificação mesmo com pouco dinheiro. Está pensando em investir em fundos? Ou já investe e quer conhecer melhor os diferentes tipos? Então, este guia é para você. Aqui o InfoMoney explica todos os detalhes dessa alternativa de investimento. Como funciona, quanto custa, quem administra, como aplicar e demais peculiaridades. O que são fundos de investimento? Fundos são uma espécie de condomínio de investidores, que reúne os recursos de diversas pessoas para aplicar em conjunto no mercado financeiro. Os ganhos dessas aplicações são divididos entre os participantes, na proporção do valor que cada um depositou. A soma do dinheiro dos investidores forma o patrimônio do fundo, que é aplicado por uma instituição ou profissional, gestor. As decisões sobre o que fazer com os recursos devem obedecer objetivos e políticas predefinidos. Esses investimentos podem ser bem-sucedidos ou não, e isso determinará a valorização ou desvalorização das cotas dos fundos. Como funcionam os fundos de investimento? O funcionamento dos fundos segue uma dinâmica própria. Abaixo, listamos alguns aspectos importantes. Composição da carteira e classificação. Os fundos podem investir em ativos de muitos tipos, como ações, títulos de renda fixa, ouro, derivativos, ativos internacionais, criptoativos e assim por diante. Como as possibilidades de combinações de investimentos são enormes, os fundos são classificados de acordo com a composição das suas carteiras e os fatores de risco a que estão expostos. O objetivo é facilitar o acesso dos investidores à informação e auxiliá-los na escolha entre as inúmeras opções disponíveis. Você conhecerá mais sobre os tipos de fundos mais adiante neste guia. Cotas. O patrimônio dos fundos é dividido em cotas. Quando alguém aplica em um fundo, na verdade, adquire cotas dele. Se você quer investir R$10.000 em uma carteira que tem cotas valendo R$10 cada, conseguirá adquirir um total de 1.000 cotas. A rentabilidade obtida pelo investidor também é calculada a partir do valor das cotas. No exemplo anterior, se as cotas de R$10 estiverem valendo R$15 depois de um ano, significa dizer que o retorno no período foi de 50%. Custos, taxa de administração e de performance. Algumas taxas são cobradas dos investidores para remunerar as instituições responsáveis pelo fundo, como o administrador e o gestor. Ao escolher um fundo para investir, é necessário considerar esses valores, porque eles têm um impacto direto sobre o retorno do fundo. Como funcionam os fundos de investimento? O funcionamento dos fundos segue uma dinâmica própria. Abaixo, listamos alguns aspectos importantes: composição da carteira e classificação. Os fundos podem investir em ativos de muitos tipos, como ações, títulos de renda fixa, ouro, derivativos, ativos internacionais, criptoativos e assim por diante. Como as possibilidades de combinações de investimentos são enormes, os fundos são classificados de acordo com a composição das suas carteiras e os fatores de risco a que estão expostos. O objetivo é facilitar o acesso dos investidores à informação e auxiliá-los na escolha entre as inúmeras opções disponíveis. Você conhecerá mais sobre os tipos de fundos mais adiante neste guia. Cotas. O patrimônio dos fundos é dividido em cotas. Quando alguém aplica em um fundo, na verdade adquire cotas dele. Se você quer investir R$10.000 em uma carteira que tem cotas valendo R$10 cada, conseguirá adquirir um total de 1.000 cotas. A rentabilidade obtida pelo investidor também é calculada a partir do valor das cotas. No exemplo anterior, se as cotas de R$10 estiverem valendo R$15 depois de um ano, significa dizer que o retorno no período foi de 50%. Custos, taxa de administração e de performance. Algumas taxas são cobradas dos investidores para remunerar as instituições responsáveis pelo fundo, como o administrador e o gestor. Ao escolher um fundo para investir, é necessário considerar esses valores.
porque eles têm um impacto direto sobre o retorno do fundo. A taxa de administração existe em todos os fundos e serve para remunerar os serviços de administração e gestão e incide sobre o patrimônio do fundo. Essa taxa é divulgada como um percentual anual e a sua cobrança é feita de forma diluída, descontada todos os dias úteis do ano. Já a taxa de performance é uma remuneração baseada no resultado. Equivale a um bônus cobrado pelo gestor por ter conseguido entregar ao investidor uma rentabilidade superior à do referencial do fundo. Por exemplo, em um fundo de ações, a referência pode ser o Ibovespa.